Eu coloquei para vocês um teste, um primeiro teste lá no Google Classroom, para vocês me definirem o que era, na visão de vocês, átomo, substâncias, molécula, o que era química para vocês, certo? Também. Em resumo, a química é a ciência que estuda a matéria. Tudo se iniciou na química porque decidiram estudar a matéria. E a matéria é o que compõe o universo, é o que nos compõe, é o que compõe tudo, certo? Então, para início, a gente vai começar a falar sobre a matéria, suas propriedades, transformações, porque matéria é bem amplo. Primeiro, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que eu coloco num determinado lugar, ou o ar, por exemplo, que eu até coloquei no finalzinho do slide para vocês. O ar é matéria? Fica aí o questionamento. O ar, ele ocupa lugar no espaço? Ele ocupa. A gente não consegue ver, mas ele ocupa lugar no espaço. Um bom exemplo é quando a gente vai pressionar a seringa contra o dedo. Provavelmente todo mundo já fez isso na vida. Colocou a seringa no dedo e ficou pressionando. E aí chegou uma hora que não conseguiu mais apertar a seringa. Isso acontece porque dentro da seringa tem ar. Então, o ar é matéria, porque ele também ocupa lugar no espaço. Então, a definição de matéria é essa. É tudo que tem massa e tudo que ocupa lugar no espaço. Uma observação é que esses tópicos que eu for colocando aqui no slide, vocês não precisam ir copiando, certo? Porque eu vou disponibilizar, já salvei esse material como PDF, e assim que a aula acabar, eu vou jogar lá no Google Classroom o material em PDF para vocês. Então, a ideia de vocês trazerem caderno, bloco de nota, alguma coisa do tipo, é porque tem coisas que eu vou comentar com vocês que eu não descrevi no slide, certo? E é por isso que é interessante vocês compartilharem também com o resto do pessoal que não pôde estar aqui nesse momento assistindo a aula online. Então, como a definição de matéria, voltando, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, o primeiro questionamento após o que é matéria é e o que é massa? Massa nada mais é do que uma grandeza física que ela relaciona a quantidade de matéria em um determinado corpo. Muita gente confunde peso com massa. Peso não é massa, certo? Massa é a quantidade de matéria. Então, por exemplo, quando eu vou me pesar na balança, que eu vejo lá 50 quilos, 60 quilos, 80 quilos, o que a balança está medindo em mim é a quantidade de massa que eu tenho, certo? Peso também é uma grandeza física para medir a quantidade de massa. E aí, quem já foi no nutricionista, ou quem já foi no endocrinologista também, eles fazem a análise de massa corporal. Quanto de massa corporal você tem? Quanto de massa magra, quanto de massa gorda, tudo isso é o conjunto quando a gente olha o peso na balança. Mas aí a ideia de massa é justamente essa quantidade de matéria. Então, quando ele fala massa magra, ele está querendo falar músculo. Massa gorda, ele está querendo falar gordura. Então, a massa é a matéria, certo? Se em algum momento eu estiver falando rápido demais, ou eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, eu não consigo ver aqui na minha tela o vídeo, quem tiver com o vídeo, ou o chat. Não aparece para mim. Então, vocês abrem o microfone e falam, tá certo? Porque aí eu vou saber se vocês estão tendo alguma dúvida ou não. Professora, essa massa magra é o que mesmo? É o músculo. É o que a gente chama de músculo. Mas isso é mais para biologia, tá? Eu só estou comentando aqui com vocês. Tá. Então, após o questionamento do que é massa, a gente se pergunta o que é volume. Porque, como eu falei para vocês, a ideia de pressionar a seringa e tem uma hora que eu não consigo, fica um volume específico dentro daquela seringa. E aí, o que é o volume? Já sei que a massa, que o ar já está ali dentro, ele tem matéria, ele é a matéria, e sei que ele tem uma massa específica, mas e o volume? O volume, ele também é uma grandeza física que vai corresponder
ao espaço ocupado por um determinado corpo. Então, no caso da seringa, o corpo que a gente fala é o ar, certo? É a matéria do ar. E densidade. Provavelmente vocês já devem ter ouvido esse termo em algum lugar. Densidade nada mais é do que a divisão entre a relação massa e volume. E é exatamente como ela é representada exatamente nessa fórmula daí que eu estou mostrando a vocês, que é D igual a M sobre V, certo? Então, após a nossa aula, vai ter um teste que vai ser liberado lá no Google Classroom. E uma das perguntas que eu coloquei lá é para vocês acharem a densidade. Então, a densidade nada mais é do que a massa, que vocês vão encontrar nas questões, inclusive nos vestibulares também, dividido pelo volume. Uma observação: quando a gente fala volume, existe volume geral e existe volume que a gente precisa calcular. Por exemplo, se eu tiver um pote de creme hidratante, que estava aqui, porque eu estava fazendo as unhas, e eu quero calcular o volume desse recipiente, vamos supor que metade desse pote eu tinha água e a outra metade estava livre. Se eu peço para vocês calcularem a densidade de algum objeto que eu coloquei aqui dentro, um pedaço de metal, um pedaço de madeira, e assim que eu coloco, alguém está pedindo para entrar. Rapidinho. Léo, tu tá comigo aqui? Alguém pediu para entrar e não apareceu lá. Mas tá, vamos lá. Então, se eu jogo um objeto aqui dentro desse pote de hidratante e eu fico na dúvida se Léo tá não. Voltando. Se eu jogo um objeto aqui dentro desse pote de hidratante, vocês concordam comigo que quando eu jogar esse objeto, esse volume ele vai subir? Então, se eu tinha metade desse recipiente com água, quando eu jogo esse objeto que ele fica aqui dentro, esse volume ele vai subir, mesmo que seja um pouquinho, dependendo também do peso do objeto. Então, isso que subiu já deu alteração no volume. Então, se vocês forem calcular a densidade, vocês não vão usar o volume que estava antes de colocar o objeto. Vocês vão ter que fazer a diferença entre o volume inicial e o volume final. Eu não sei se em física vocês já estão estudando isso, mas é o que a gente chama de delta. É a variação. E a variação, ela é definida pelo volume final menos o volume inicial. Toda vez que vocês verem um símbolo delta, que é um símbolo de um triângulo, vai ser a variação final, o volume final, a massa final, o que for final, menos o inicial. Essa fórmula de delta, ela é descrita dessa forma, porque se eu usar o inicial menos o final, o valor vai dar negativo, certo? Então, é justamente por isso que a gente usa o contrário, o final menos o inicial, certo? Então, se vocês se depararem lá no teste, por exemplo, que eu vou soltar para vocês, dois volumes, vocês vão ter que fazer a diferença desse volume para descobrir qual é o volume principal, ok? E sobre a pergunta do ar é matéria, que eu já respondi agora no início da aula, sim, o ar é matéria porque ele ocupa lugar no espaço. Tudo que ocupa lugar no espaço é matéria.